pode cumprir, e vou acertar com vocês também no horário, pelo seguinte, né? Esse curso, então, ele está programado para ter 4 horas de aula por semana, né? 2 horas hoje, quinta-feira, 2 horas sexta-feira. E aí na sexta-feira, depois, às 6h30, a gente tem um outro curso de campos quânticos. Então eu estou pensando em fazer o seguinte, talvez fique mais fácil, estava pensando em organizar o horário com vocês assim. Em princípio somos nós, eu acho que você se inscreveu e o Saulo também se inscreveu, o Saulo é de fora. O Saulo está em São Paulo, né? Mas a minha ideia é, por exemplo, sextas-feiras, Fridays, você 4 às 6, né? Aula. Você pode ficar de 6 às 8, e can you stay from 6 to 8? Estou pensando em fazer assim, estou pensando em fazer intercalar os cursos. Como eu tenho que dar 4 horas desse curso e 2 horas do outro, eu estou pensando, eu não gosto muito de dar aula de 2 horas, eu só fui obrigado a quebrar esse curso em 2, porque tem aula do Tião antes de interações fundamentais, e depois eu vou estar dando interações fundamentais. Então, eu botei 2 horas hoje, 2 horas amanhã, e o curso de campos quânticos, 2 horas. Mas eu não gosto de dar aula de 2 horas, então eu estou pensando em fazer o seguinte, toda sexta-feira ter aula, mas uma sexta-feira eu faço 4 horas de SUSE, na outra sexta-feira eu faço 4 horas de campos quânticos. Eu vou intercalar as aulas, digamos, de cada disciplina ficarem a cada 15 dias. Eu prefiro dar 4 horas seguidas, que a gente faz mais material, do que 2 horas mais 2 horas. Então, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer as 4 horas de SUSE. Eu faço 2 horas, não vou nem fazer 2 horas, vou acertar o programa, tá? Vou ver onde a gente pode querer fazer, e aí a minha ideia seria dar 4 horas de supersimetria numa sexta-feira, e na sexta-feira seguinte, 4 horas de campos quânticos. Intercalar assim, e a gente vai assim até dezembro, tá? Tá legal? Eu prefiro que você pode sexta-feira ficar numa tacada só, mas eu dou intervalo. Faço uma aula de 4 às 5h30, 15 minutos, aí a gente pega de 6 até 7 e pouca, mas 15 minutos e vai até 8 e pouco, tá certo? Eu só não estou inscrito no campus quânticos. Não, mas esse curso é de 15 em 15 dias. Aí quando for que eu vou fazer assim, 15 dias, uma semana eu faço 4 horas de SUSE, na outra semana 4 horas. Aí esse curso por quanto você salta. Tá. Você fica vindo só de 15 em 15 dias. Você vem de 15 em 15 dias, certo? Então a ideia vai ser essa, tá? Então eu vou programar dessa forma, né? Então, SUSE. Sextas, né? Feiras, 16 às 20 horas. E campos quânticos? Sextas. Alternadas, né? Também das 16 às 20. A gente vai alternar esses dois cursos. Certo? Então, uma semana. Então, essa semana a gente fica por conta de SUSE, na outra semana a gente fica por conta de campos quânticos. Vamos fazer assim. Agora, eu vou tentar, e aí, cara, se a gente precisar de mais um tempo, a gente um dia marca um horário especial. Às vezes a gente pode substituir uma aula, fazer uma outra reposição, a gente faz sábado. E aí sábado é um dia que não fica complicado para ninguém, faz sábado tipo 11 horas da manhã, tem feito assim, quando precisar. Mas esse ano a gente não vai ter feriado praticamente, os feriados são todos sábados, né? 7 de setembro é sábado, 12 de outubro é sábado, finados é sábado. Eu acho que o único feriado que vai ter é 15 de novembro, e tem o Zumbi dos Palmares também, não tem um feriado Zumbi que é dia 20 de novembro? Eu acho que tem um feriado que vai ser, tem 2 feriados só fora do sábado. Eu acho que 15 de novembro é sexta. 15 de novembro é isso, 15 de novembro é sexta, exatamente. O Zumbi dos Palmares é uma quarta, é isso, dia 20. Consciência negra, né? Então tá certo. Bom, então, em termos de organização, vamos fazer isso. Então, vou rerolar. You are interested in this course on SUSE, you know? So this course will be held on Fridays, but every other week. So tomorrow, all the Friday, SUSE. Next week we join SUSE and the other course. And 15 days after, you come back for SUSE, okay?
Okay? Because you are interested in this course on supersymmetry, no? Okay, so every 15 days from tomorrow. Ok? Então tá claro. Bom, programa. O que a gente espera de um curso de supersimetria? Então, a primeira coisa que a gente espera de um curso de supersimetria é boas motivações, né? Sobretudo agora que a supersimetria andou levando uns coices aí no LHC, né? Então houve no ano passado, a partir de novembro do ano passado, no LHCD, aqueles eventos que descrevem, né? Que analisaram os decaimentos do B0, né? Do B0S, né? Em mais ou menos, né? Vamos falar sobre isso. Eles indicaram, espera-se que se tenha uma física além do modelo padrão, esse decaimento do B0S nem mais nem menos fosse um decaimento mais robusto. No entanto, o decaimento era mostrou-se bastante raro. Então, indicando que não se via, né, efeito assim, mensurável de uma supersimetria imediatamente através desses experimentos do LHCD. Isso foi em novembro do ano passado. Mas agora, em julho, dia 19 de julho, na Conferência de Física de Partículas, na Conferência Internacional de Física de Partículas em Estocolmo, esses resultados foram revistos e se tem, né, não parece que o resultado seja tão drástico como se anunciou no ano passado. Então, eu vou trazer a referência para vocês. Um grupo de espanhóis da Universidade de Barcelona mostrou que, de fato, o modelo padrão oferece ainda espaço para a introdução da supersimetria, mesmo levando em conta esses eventos do LHCD. Então, a situação da supersimetria é uma situação assim, meio de oscilação. Quer dizer, não se detectou nenhuma partícula supersimétrica ainda, né? Também não era a hora ainda, o LHC, o Atlas e o CNS ainda não estão na busca direta, né, de partículas supersimétricas, e a supersimetria ela pode ser vista de duas formas, né? Ou de forma direta, através do aparecimento de partículas, novas partículas previstas pela supersimetria, ou como se faz no LHCD. A supersimetria ela entra mais como efeito quântico, como efeito de loop. Você não detecta as partículas diretamente, mas você pode detectar o efeito dessas partículas, eventualmente supersimétricas, através de correções de loops a processos que são medidos no LHCD. Mas para isso as partículas espera-se que elas sejam bastante pesadas. Então, vamos colocar, é preciso ter clareza sobre o que é realmente a supersimetria. Se, por exemplo, nós dissermos, se acontecer, vamos dizer que o LHC, quando voltar a operar em 2015, e as colaborações Atlas e CMS, que são mais diretamente focadas, né, na existência de partículas supersimétricas, digamos que o LHC prossiga o seu trabalho e não se detecte partículas supersimétricas. Então a pergunta é, se nós não encontramos partículas supersimétricas, isso aí é o fim da supersimetria ou não? Supersimetria, ela necessariamente vai se revelar por partículas supersimétricas ou não? Então, vamos motivar aqui. Tem várias maneiras de se perceber o que é realmente a supersimetria e se supersimetria necessariamente é sinônimo de novas partículas. Né? Isso, ou se é sinônimo de novas partículas, em que escalas, né, essas partículas podem aparecer. Então, eu acho que a primeira coisa importante é a gente ter motivações claras, né, para a introdução da supersimetria e, sobretudo, verificar a relação entre supersimetria e a estrutura de espaço-tempo de microscópio. Então, o que nós vamos primeiro tentar motivar de uma maneira clara são as motivações. Né? A gente pode introduzir supersimetria de várias maneiras. Tem várias maneiras de motivar a supersimetria. Motivações, por exemplo, e razões fundamentais. Indicam supersimetria também. Vamos copiar.
Então, por exemplo, nós temos aqui o Alexandre que faz magneticismo, né? Então, o cara da matéria condensada, hoje, né? Não o Alexandre matemático, mas o Alexandre da matéria condensada experimental. A questão é, será que tem alguma maneira de nós vermos, tentar introduzir supersimetria dentro da física de matéria condensada? Tem alguma abordagem de matéria condensada que possa ser baseada em supersimetria? Onde é que a supersimetria poderia ser interessante na matéria condensada, que é uma escala de energia bem abaixo da escala de energia da física de partículas? Então a gente vai querer falar um pouquinho, né, das diferentes escalas em que a supersimetria pode operar. Então, essa seria, vamos dizer assim, a primeira parte do curso. Em seguida, nós vamos ter que decidir, pela plateia que a gente tem aqui, quer dizer, você supersimetria, gravitação, você está interessado basicamente em gravitação quântica, não é isso? Então, eu trabalho com o Stefan, gravitação. Léo é interessado em teoria de campo, o Felipe também, e você é o cara que está trazendo a gente para a Terra, não vai deixar a gente voar muito. Então, vamos ter que atender também o Alexandre, tentar trazer, vamos buscar algumas situações que a gente possa descrever, ver a relação de supersimetria com física da matéria condensada. Já tem trabalhos sobre isso, já desde a década de 80. Temos trabalhos dos franceses, né, Surlac, tem uma série de trabalhos que eu acho que o próprio Saint-Just que indicavam a possibilidade de você abordar, através de um formalismo supersimétrico, questões em física da matéria condensada também. Então, tem motivação para se introduzir supersimetria na matéria condensada. Mais recentemente, né, existem propostas de se estudar o grafeno, modelos, né, de campos para grafeno também, com a introdução de supersimetria. Que é que pode ser, dentro da estrutura do grafeno, a gente possa ter uma descrição baseada também em supersimetria. Então, vamos tentar relacionar. Então, vamos operar a supersimetria de acordo com as regiões de energia, vamos tentar fazer esse seguinte abordagem. Então, a gente tem a supersimetria, vamos dizer, em mecânica quântica. Então, nós podemos fazer uma abordagem de mecânica, que a gente chama de mecânica quântica supersimétrica. Então, claro, a mecânica quântica pressupõe que a gente está lidando com um problema de mais baixas energias. Né? A mecânica quântica supõe-se que nós tenhamos energias baixas o suficiente para que a gente não consiga acessar o comprimento de onda de Compton das partículas, ou seja, a gente está numa região que ainda é alheia, né? Que ainda está fora da teoria de campos. Então, a mecânica quântica, nós vamos poder pensar isso aqui significa. Então, a mecânica quântica supersimétrica significa que eu estou realmente trabalhando num regime de baixas energias. Então, vamos ver como é que a gente pode abordar, né, a descrição de uma mecânica quântica supersimétrica. Depois, a gente pode imaginar a relação da supersimetria com a teoria de campos. Então, vamos pensar numa teoria quântica de campos, né? Ou na teoria quântica de campos, seja supersimétrica também. Mas a gente sabe que a gente pode abordar uma teoria quântica de campos que não necessariamente seja relativística. Ela pode ser uma teoria quântica de campos não relativística, que é o caso da matéria condensada, quando a gente usa, né, a ideia de Many-Body, né, de formalismo, a formulação de Many-Body é uma formulação de uma teoria quântica de campos que não é relativística. Então, vamos dizer assim, pegar o caso de uma teoria quântica de campos supersimétrica, mas não relativísticas, né, para poder abordar, né, a teoria quântica de campos, uma supersimétrica, né, uma teoria quântica de campos não relativística, né. Então, quer dizer, a gente está em energias baixas o suficiente, a gente vai dizer que a gente está no domínio da matéria condensada. E muitas vezes, né, normalmente, tratamento padrão
da supersimetria é associar supersimetria com a teoria de campos relativísticos. Então, campos relativísticos, grupo de Lorentz. Então, a gente associa muito supersimetria como se ela fosse uma simetria relativista. Mas não necessariamente. A gente pode falar de uma supersimetria não relativista. Então, nesse caso, a gente pode estar atendendo melhor a problemas da matéria condensada. Se a gente olhar, né, uma formulação não relativista da supersimetria, pode ser que ela seja mais conveniente para a gente tratar um problema no sistema difícil de matéria condensada. Depois, a gente pode também pegar a teoria quântica do campo, né, também supersimétrica, né, mas pegando uma teoria relativística. Aí a gente vai estar falando de, provavelmente, uma teoria de campos que funciona em energias mais altas. Então, energias mais altas. E aí a gente pode, com isso, estar abordando questões de física de partículas, né? Ou interações fundamentais, né? Interações fundamentais, como é o caso, por exemplo, da gravitação. Posso estar querendo falar de uma gravitação quântica, supergravidade, é uma abordagem, né, para gravitação quântica. Então, eu estou falando de uma interação fundamental, a energia é bem mais alta, né? Então, imagina-se que a gente possa descrever a supergravidade numa escala vizinha, próxima da escala de Planck. Mas não necessariamente eu preciso para energias tão altas. Eu posso estar falando de uma supersimetria a energias intermediárias. Eu posso estar falando aqui de uma física de partículas. Que é o que a gente tenta fazer hoje, né? Quando se estudam, quando a gente estuda as partículas elementares numa escala de energia ligeiramente acima do modelo padrão, na faixa do TeV, que é o LHC. E no LHC, a gente está se propondo a fazer uma física de partículas a energias intermediárias na escala do TeV, né? Vamos ver o que a gente queira falar aqui na escala do TeV, que é a escala do LHC. Então, eu não tenho uma energia altíssima. Então, a questão é, como é que a gente vê a supersimetria nesse nível de energia? Será que eu veria a supersimetria diretamente nesse nível de energia, que é o que se espera no LHC? Partículas com massas dessa faixa. Então, detectar uma supersimetria nessa escala, então, já não é uma energia tão alta. Ou eu posso falar de supersimetria em energias muito altas, na escala de unificação, na escala da gravitação quântica. Então, a gente pode ver que a gente pode colocar a supersimetria, ela pode aparecer em domínios de energia muito distintos, desde a mecânica quântica supersimétrica até a gravitação supersimétrica, gravitação quântica com supersimetria, que é o caso da supergravidade. E a gente pode falar de supersimetria a escalas intermediárias também. Seja uma baixa energia, no sentido da matéria condensada, ou seja, uma baixa energia, no sentido da física de partículas. Falar de uma QED, né? Uma supersimetria na faixa de energias da QED, QED na faixa de energias, na faixa de Beckett, né? Então, uma boa descrição da QED, né? Escrever o fenômeno eletromagnético, né? Na faixa dos MeV, a gente está falando da QED. Então, como é que eu colocaria a supersimetria nessa região? Quer dizer, a supersimetria ela pode se adaptar a uma física do modelo padrão ou uma física imediatamente acima do modelo padrão, como ela pode também ser colocada numa faixa de energia muito mais alta. Então, vamos ver ao longo do curso, né? Algumas questões ligadas a essas diferentes escalas de energia. Então, mecânica quântica supersimétrica, para isso a gente vai ter o Léo aí, a tese do Léo, eu pedi para o Léo fazer um seminário sobre a tese dele, que isso ilustra bem a questão da mecânica quântica supersimétrica. Vamos ver algumas questões ligadas à supersimetria em problemas de física da matéria condensada e o problema de supersimetria diretamente ligado a uma física de partículas ou física de interações fundamentais. Eu acho que, dentro dessa discussão, a gente pode organizar, né, o nosso programa, vamos dizer, desse modo.
Eu acho que o mais, pelo menos eu vejo que, talvez da maneira mais clara, vamos dizer assim, mais convincente de mostrar a supersimetria seja através da relação entre supersimetria e espaço-tempo de Minkowski. Verificar onde é que a supersimetria ela aparece de uma forma natural. Porque a gente pode muitas vezes pensar, a supersimetria é uma simetria assim, de natureza meio artificial, acadêmica, né? O que eu posso fazer para estender e colocar uma teoria supersimétrica? Então isso poderia ser uma questão meramente acadêmica. O que eu posso estender além do espaço de Minkowski para introduzir uma nova simetria? Mas não é nesse caso, não é dessa forma que a gente está pensando. Vamos tentar ver que a supersimetria ela tem uma existência própria se nós acreditamos na formulação se nós acreditamos na relatividade especial. Então, a relatividade especial ela nos dá todas as bases para perceber que existe uma simetria mais ampla do que a simetria de Lorentz, que é a supersimetria. Daí a gente começa a ver qual é a repercussão dessa simetria em diferentes escalas de energia. Beleza, se a supersimetria está naturalmente ligada à simetria relativística, a pergunta é, se eu vou para o limite baixamente relativístico, eu perco essa supersimetria ou eu consigo adaptar essa supersimetria ao mundo não relativístico? Então, vamos colocar desse modo a nossa visão da supersimetria. Então, para começar, nós vamos discutir a relação entre supersimetria e grupo de Lorentz. Começar por isso, eu acho que é a forma mais natural de abordar a supersimetria. Então, dessa forma, a gente vê uma supersimetria que é intrinsecamente relativística. Em seguida, nós vamos tentar ver como desconectar a supersimetria da relatividade. Então, vamos tentar desconectar a supersimetria da relatividade e vamos falar então de uma supersimetria num regime, não relativístico. Aí eu acho que em seguida, uma primeira abordagem que a gente pode fazer para perceber o que a gente precisa, vamos dizer, para fazer supersimetria, o que é interessante a gente desenvolver? Um cálculo tensorial. É uma nova simetria. Como nós sabemos, as simetrias, elas têm suas representações. Então, toda simetria tem associada a si representações, um cálculo tensorial próprio dela. Então, para a gente perceber como funciona o cálculo tensorial da supersimetria, eu acho que é mais fácil observar isso indo para uma teoria de campos. Então, quando nós vamos introduzir, então, a sistematizar, então a gente vai sistematização da sistematização do cálculo tensorial da supersimetria. Então, a ideia que nós vamos introduzir aqui vai ser a ideia de superespaço. A sistematização é feita através da ideia de superespaço, supercampos. Então, aqui nós vamos fazer isso através, vamos estudar. Então, para fazer essa abordagem, nós vamos estudar, então, teorias. Mais fácil fazer isso em termos de teorias de campo, Pode ser em 2D, fazer em 2 dimensões, pode ser em 3D, 4D, e assim vai. Então, vamos tentar
tentar construir uma supersimetria, um modelo de campo simples em 2 dimensões, em 3 dimensões, em 4 dimensões, para a gente ver como é que funciona esse ferramental tensorial da supersimetria, que é a ideia de superespaço e a ideia de supertempo. Aí eu acho que depois fica mais plausível a gente trazer, então, entendendo esse ferramental, a gente pode trazer a supersimetria para a mecânica quântica. Então, vamos tentar transportar, né? Então, a gente vai transportar este formalismo para a mecânica quântica. E aí, trabalhando a supersimetria na mecânica quântica, depois a gente vai chegar, então, a supersimetria, vamos sair na mecânica quântica, sair para os sistemas de matéria condensada. Aí a gente continua com uma supersimetria não relativista, só que saindo da mecânica quântica para o sistema de meio quântico, para o sistema de matéria condensada. E aí a gente retorna para a supersimetria, quando nós vamos voltar a associar supersimetria com as interações fundamentais. Então, a supersimetria, interações fundamentais, vamos falar da supersimetria, em conexão com as teorias de Young-Lewis, né? Sobretudo as teorias de Young-Lewis e física de partículas. Então, interações fundamentais, fundamental interactions, okay? Different questions, what is don't be shy, ask me what it means, okay? How it writes, don't worry, não, beleza. Então, vamos tentar seguir mais ou menos esse programinha. Também tem o seguinte, o público aqui é um público de não iniciantes, ninguém aqui é iniciante, todo mundo já está no doutorado, então todo mundo já tem uma experiência de trabalhar em física. Se fosse um curso muito pedestre, eu certas coisas iria mostrar com muito detalhe, mas como vocês já são pessoas que já têm autoridade de ver as coisas por si só, também em certos momentos eu vou fazer certos saltos, mas eu vou dar as referências, né? Além dos cursos anteriores que nós já fizemos no CPPF, né? Tem também, claro, material de leitura. Então, uma coisa que me pediram, que eu deixasse claro um pouco a literatura que vocês podem consultar. Eu não vou estar seguindo nenhum livro dos que eu vou dar, não vou estar seguindo sim, nenhum material que já tem escrito. Eu prefiro fazer o curso mais solto, mais assim, mais livre, porque eu acho que é mais importante a gente discutir as ideias e, digamos, esclarecer alguns pontos do que seguir o livro em si. Como vocês são maduros, aí vocês podem procurar talvez esclarecer as dúvidas de vocês em alguns livros, para deixar as boas referências que eu considero, mas eu não vou estar seguindo nenhum livro especialmente não. Então, por exemplo, para a supersimetria, os livros que eu considero clássicos, vocês podem consultar. Esses são, vamos dizer assim, são aqueles clássicos atemporais, vão ser sempre livros clássicos, nunca vão sair de moda, porque são livros que se baseiam em princípios fundamentais. Então, eu vou dar a literatura, que eu acho que é sempre boa, que eu acho que são livros que são insuperáveis, né? Então, um dos melhores livros que eu acho no assunto, mais atualmente, vamos colocar um livro clássico que a gente considera aqui, é o livro do Grisaro, Marco Grisaro, Jim Gates, Gates,
Esse livro aqui, ele está na rede do CIO. Vocês podem encontrar esse livro, o PDF dele. É o livro 1001 Lessons. 1001 Lessons. Um super symmetry. Bom, o que é esse livro, qual é a vantagem desse livro e qual é a dificuldade, o problema desse livro? Então, esse livro aqui é um livro, eu diria, considerado, na minha opinião, excelente. Ele é um livro bom para, primeiro, consultas, para já iniciados, para quem já tem, talvez, uma iniciação à supersimetria, porque ele é um livro eminentemente feito em formulação de superespaço e supercampo. Ele trabalha o tempo todo, ele enfatiza o tempo todo as técnicas de superespaço e supercampo. Então, ele é um livro muito bom também para quem deseja aprender, né? Para aprendizado das técnicas, né? Superespaço. Muito bom para desenvolver as técnicas de superespaço. Então, ele é um livro bem clássico nesse sentido. Ele tem um capítulo muito bom, o capítulo 2 dele, capítulo 1 introdução, o capítulo 2 dele ele chama a Toy Supersymmetry. Toy Supersymmetry. É quando ele faz um ensaio dessas técnicas de superespaço e de supercampo em 3 dimensões, 1 mais 2, 3 dimensões que ele faz. Então, é o capítulo que ele mostra como fica fácil introduzir as ideias de supersimetria em 3 dimensões, 1 mais 2, que é uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Então, vamos aqui fazer isso usando 2 dimensões. Eu acho que fica mais um pouquinho simples ainda fazer uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Mas o livro faz muito bem uma dimensão espacial e uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Então, esse livro é muito bom. Esse é um livro sempre bom para consultar, mas, sobretudo, para quem vai estar trabalhando a formulação de supersimetria no superespaço, usando a ideia de supercampo. 8 anos. Tá? Sobretudo, para quem usa essas ideias de superespaço e supercampo. Você pode fazer toda a supersimetria sem falar de superespaço, sem falar de supercampo. É a mesma coisa, coloque na seguinte situação: eu vou fazer relatividade especial sem falar de espaço de Minkowski. Você pode fazer todo o teu estudo da relatividade espacial ignorando a ideia de espaço-tempo de Minkowski, notação covariante. Então, eu vou trabalhar com T, X, Y, eu vou trabalhar com X. Não seria a abordagem que a gente faria para a relatividade, não levando em conta a ideia de espaço-tempo de Minkowski. A mesma coisa aqui, eu posso fazer supersimetria ignorando a ideia de superespaço, ignorando o conceito de supercampo. Eu faço uma supersimetria usando o que a gente chama campos componentes, que é uma formulação mais pesada, ela não é a formulação adequada. Os campos componentes, eles não refletem, né, a ideia que a gente quer dizer, a ideia de um cálculo tensorial compacto e adequado para a supersimetria. Então, esse livro é muito bom para quem quer, desde o início, desenvolver um conhecimento e um desembaraço, né, uma familiaridade com a ideia de superespaço e supercampo. Então, é o melhor livro para quem quer trabalhar com superespaço e supercampo, esse livro aqui ainda. Ele é um livro muito completo, ele está na rede, vocês podem pegar, ele é excelente para consulta, mas ele é mais voltado para quem pratica supersimetria com a ideia de superespaço e supercampo. Então, é um livro clássico nesse sentido. Depois, desse período, tem vários livros de supersimetria que eu não vou colocar aqui. Tem um livro do
São bons também, mas são livros assim, que não refletem tudo isso que esse livro aqui reflete. Tem um livro do Peter West. Tem o livro do Frampton, tem um livro do Peter West. Vamos lembrar depois aqui. Tem um livro do próprio Westphal. Também é um livro muito citado, é um livro assim, muito popular na supersimetria. É um livro bem assim, um livro bem pragmático. Ele também explora bastante as noções de superespaço e supercampo, mas não tem o nível de profundidade que esse livro tem. O livro do Westphal é um livro assim, é um primeiro contato, vamos dizer assim, é uma introdução à supersimetria. Eu diria até assim, é uma introdução muito direcionada, é uma introdução rápida, né? Uma rápida introdução à supersimetria. Ele é muito direcionado, é um livro muito objetivo. É uma rápida introdução à supersimetria. Então, o Peter West é um livro clássico também, supersimetria. Tem o Frampton. Agora, eu vou colocar a seguinte, o seguinte marco. Tem um marco. Em 1995-96, quando Witten e Seiberg introduziram, né, eles deram, vamos dizer assim, eles criaram uma nova fase dentro da supersimetria. Em 1995, 1996, né, basicamente nessa faixa aqui, 95, 96, Seiberg e Witten trabalharam a ideia de dualidades, né? Superiores. Então, nesse período aqui, Seiberg e Witten, eles trabalharam as chamadas teorias de Super e Yang-Mills estendidas, com duas supersimetrias. Vamos depois entender o que significa N igual a 2, N igual a 4. Duas supersimetrias ou quatro supersimetrias. Então, Seiberg e Witten discutiram, observaram que as teorias de Super e Yang-Mills, as teorias de Yang-Mills com supersimetria, mas no sentido estendido, eu posso ter, nós vamos entender aqui no curso, que nós, quando estamos em 4 dimensões espaço-temporais, a pergunta é: qual é o nível máximo de supersimetria que eu posso ter? Qual é a extensão supersimétrica máxima que eu posso ter no espaço-tempo de 4 dimensões? Então, vamos entender que a extensão supersimétrica máxima é de N igual a 8, ou seja, eu posso introduzir 8 supersimetrias independentes, mas não desconectadas, né? Elas têm uma relação entrelaçada, acho que existe uma coisa que a gente chama de homomorfismo da álgebra supersimétrica. Então, nós podemos introduzir 8 supersimetrias. Essas 8 supersimetrias estão relacionadas por uma simetria S1,8, e esse é o limite máximo de supersimetrias que eu posso introduzir em 4 dimensões. O que Seiberg e Witten observaram é que, no caso de 2 supersimetrias ou de 4 supersimetrias,
Yang-Mills, né, supersimétrica, não, com duas, Yang-Mills supersimétrica, com 2 ou 4 supersimetrias, tem essa simetria de dualidade que levantou muito o interesse do estudo das teorias supersimétricas por poder estabelecer uma simetria entre o regime de acoplamento forte e o regime de acoplamento fraco e poder estudar efeitos não perturbativos. Então, essa era, né, da dualidade, né, de Seiberg-Witten, ela marcou um período novo na supersimetria, que é o estudo justamente da dualidade, que pode levar, por exemplo, a ter um avanço, né, na compreensão, por exemplo, do fenômeno do confinamento em QCD. Então, esse período 95 e 96, né, que é o período que marca a discussão da simetria de dualidade em teorias de Yang-Mills supersimétricas, ele marcou um período novo na supersimetria, uma nova visão da supersimetria. Ou seja, começar a ter uma abordagem não perturbativa, né? Então, foi quando surgiu forte, né? Quer dizer, a abordagem não perturbativa. Abordagem, né? Então, vamos dizer assim, não vou colocar a abordagem, vou colocar o estudo do setor não perturbativo. Das teorias, né, de Yang-Mills supersimétricas. Então, essa era de Seiberg-Witten, a gente sabe que, por que Yang-Mills não perturbativo é importante? Por causa do confinamento. O fenômeno do confinamento em QCD é um fenômeno que a gente sabe ter uma origem não perturbativa. É um fenômeno ligado ao regime infravermelho, que é um regime, então, de baixas energias, né? Na QCD, numa teoria de Yang-Mills, baixa energia, grande distância. Significa constante de acoplamento forte. Constante de acoplamento é grande. Então não dá para fazer teoria de perturbação. Então a gente precisa também compreender as teorias de Yang-Mills dos seus regimes. Ultravioleta, a gente conhece bem. Ultravioleta, constante de acoplamento é baixa, eu tenho liberdade assintótica. O cálculo perturbativo dá uma informação muito boa sobre uma teoria de Yang-Mills. Mas no setor infravermelho, que é o setor de baixa energia, a constante de acoplamento é forte, é grande, e aí eu não consigo, por teoria, por cálculo perturbativo, ter acesso às informações de uma maneira precisa das teorias de Yang-Mills. Então, para estudar o regime não perturbativo, que é o regime de baixa energia, esse trabalho de Seiberg-Witten mostra uma dualidade, que tem uma dualidade entre o setor de altas e de baixas energias, ou seja, eu posso fazer os cálculos do setor perturbativo e depois mapear esses resultados para o setor não perturbativo, mostrou que as teorias de Yang-Mills supersimétricas, então, elas têm essa simetria de dualidade. Isso aí é muito intrínseco da supersimetria. E isso permitiu ter uma informação mais detalhada e mais precisa dos aspectos não perturbativos. Então, a partir daí, a supersimetria entrou numa nova era. A gente pode dizer que é a era, digamos, da visão Seiberg-Witten da supersimetria. Então, esses trabalhos aqui, eles marcam uma nova era, né, na supersimetria. Que é a era, então, gerada, né, vamos dizer assim, a era de Seiberg-Witten. E aí, a partir daí, tem um livro muito bom de supersimetria, que esse livro, vamos dizer assim, ele é modelado para poder tratar a supersimetria dentro dessa nova visão, que é o livro do John Chapman. Modern Supersimetry.
John Peckin. Então, é um livro excelente. E ele já dá uma visão da supersimetria, essa visão assim, mais moderna, uma visão mais atual, e inclusive a própria abordagem dele no livro é uma abordagem mais direta, mais, assim, mais objetiva, já visando o desenvolvimento dessas técnicas de superespaço para poder tratar problemas não perturbativos, para abordar essa assimetria de dualidade. Então esse livro aqui é muito recomendado, esse livro aqui é muito bom, porque foi o primeiro livro, né? Eu acho que praticamente é o único livro que tem a supersimetria nessa nova era que surgiu com os trabalhos do Heisenberg. Ele já é um livro feito para você aprender a supersimetria olhando para os aspectos não perturbativos. Então vale a pena esse livro aqui, vale a pena ser consultado, vale a pena estudar algumas coisas por esse livro. E ele também tem uma descrição boa da fenomenologia. Então vale a pena para isso. Também outra coisa boa desse livro é que ele discute de uma maneira mais atual as questões ligadas à quebra espontânea da simetria, que foi o que a gente começou até a discutir com aqueles dois. Foi a ideia, né? Resolveu a quebra da supersimetria em 3 dimensões. Então, uma outra coisa boa desse livro é que a discussão dos mecanismos de quebra de supersymmetry breaking, né? SUSY breaking, é muito bem feito nesse livro. Porque, claro, a gente sabe que a supersimetria, se ela é uma simetria, né, uma boa simetria das altas energias, a gente tem que entender algum mecanismo de quebra dessa simetria quando a gente vai para baixas energias. Por que essa supersimetria ela não aparece no regime de baixas energias? Ela é quebrada a baixas energias. Quais são os mecanismos de quebra? Como a gente pode quebrar? Ter mecanismos de quebra de uma supersimetria? Então, esse livro do John Peckin, ele discute isso bem. Então, essa parte de SUSY breaking é muito importante, e ela é sobretudo importante hoje para o modelo padrão. Que a nossa questão é, se a supersimetria está a altas energias, e quando eu vou olhar o meu mundo das partículas a baixas energias, eu não vejo a supersimetria, eu tenho que entender o mecanismo de quebra, que quando a supersimetria ela vai a mais baixas energias, ela é quebrada. Como ela é quebrada? E como os efeitos da quebra podem ser detectados a energias dos aceleradores. Nos aceleradores, seja no Fermi-Lab, seja no LHC, como é que a gente pode incorporar a supersimetria através da sua quebra? Então, esse livro aqui eu acho que ele discute bem a questão da quebra da simetria. O livro do Guizardo Gates, aquele grande lá, ele não é muito bom, ele discute essa questão, mas ele discute essa questão de uma maneira, eu diria, muito técnica, não abordando a discussão física. Muito bem. Aqui eu acho que esse livro discute bem a relação entre quebra de supersimetria e física de partículas, por exemplo. Eu acho que essa discussão desse livro está excelente. Todos os livros que falam de supersimetria, claro, eles falam de quebra da supersimetria, quebra espontânea da supersimetria. No livro do Frampton tem, no livro do Vestberger tem, no livro do Peter West tem, mas eles abordam de uma maneira ainda os mecanismos iniciais, mais antigos, que são chamados de mecanismo de Faye-Diopoulos, mecanismo de O'Reilly-Petit. Eu acho que aqui a gente tem, por exemplo, outras discussões da quebra de supersimetria através de efeitos de dimensão extra. Então eu acho que seria, se alguém quiser, em algum momento, aprofundar a discussão da quebra de supersimetria, nesse livro que vocês vão ter uma abordagem mais atual, já está mais correto do que está acontecendo. Bom, isso, eu diria que esse livro aqui fecha muito bem para a discussão das teorias de campo supersimétrico. Para a mecânica quântica supersimétrica, quem quiser abordar mecânica quântica supersimétrica, também tem boas referências com mecânica quântica. Quem quiser olhar, né, a relação de mecânica quântica com supersimetria. Eu vou dar algumas referências aqui, as referências clássicas iniciais. Uma boa referência bem clássica aqui é o artigo do Witten, né? Ele tem 2 núcleos físicos. São Witten. O artigo
que a gente chama de seminal mesmo. Porque a supersimetria, o interessante é que ela não começou da maneira mais simples pela mecânica quântica. A supersimetria começou a se desenvolver em 73, 74, mas a formulação de uma mecânica quântica supersimétrica só veio 7 anos depois, em 81, com esse trabalho do Witten. O Witten, em 81, ele começou a ver que o estudo da mecânica quântica supersimétrica poderia ser muito interessante, porque você pode fazer o estudo da supersimetria e mecânica quântica de uma maneira abordando os chamados invariantes topológicos, os índices topológicos. Então, ele relacionou supersimetria com topologia. Então, tem esses trabalhos do Witten. O trabalho original é esse, Nuclear Physics, B, 188, no ano de 1981, página 513. Esse artigo aqui foi praticamente as aulas que ele deu na escola de verão lá de Trieste, do CTP, em 81. Em julho de 81, ele deu uma série de aulas na Trieste, que era mecânica quântica supersimétrica. Foi quando ele lançou um pouco essa ideia, ele lançou através desse curso lá em Trieste, que é um curso original, foi publicado no Nuclear Physics, né, nesse volume aí. E, em seguida, ainda dentro dessa visão de supersimetria, relacionar supersimetria com mecânica quântica, ele fez esse paper aqui também, que é um outro Nuclear Physics, foi de 82, que é o B202, no ano de 1982. Página 253. Então, se vocês quiserem, vamos dizer assim, beber a água na fonte, né? To drink the water from the spring. I go to the spring and I take fresh water. Vai para esses papers. Mecânica quântica supersimétrica. Os 2 trabalhos centenários do Witten. Depois, em seguida, tem um trabalho muito bom aqui, de 83, o Cooper e o Friedman. Eles fazem um Annals of Physics. Que é um review. Os artigos do Witten são artigos soltos. Esse Friedman e Cooper já é um artigo de review, já é uma revisão, um artigozinho bom para você aprender, mesmo, com caráter até pedagógico. É o Annals of Physics. Ano 83, 62. E tem um artigo que saiu logo depois também, que é o artigo Lancaster. Também muito bom, um artigo de revisão excelente. Saiu do Nova Timento. Basicamente, eu acho que esses livros aqui, para dar uma olhada na mecânica quântica, tem esses livros aqui. Depois tem que vou dar essa do Léo, vou te citar aí, Léo. A tese de mestrado do Léo, faz uma revisão boa também, que te dá a formulação de superespaço para a mecânica quântica supersimétrica. Então tem essa tese de mestrado, a dissertação de mestrado lá. Está no CBPF Index, né? Quem quiser pegar, está no CBPF Index, né? É dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado, vocês podem procurar no CBPF Index. Você defendeu agora o quê? Foi março ou de abril? Março de 2013. Se quiser localizar.
Bom, a tese do Léo é boa no sentido de que ele faz uma revisão boa da ideia de superespaço na mecânica quântica, produz a ideia de superespaço na mecânica quântica e fala também da discussão das chamadas cargas centrais. Está na tese introdutória, como foi a dissertação do mestrado, apesar do Léo ter feito também, ter buscado, ele conseguiu fazer uma contribuição original, ele mesmo idealizou, teve conseguiu pensar numa questão original, ele fez uma boa revisão que esses artigos aqui da supersimetria, todos eles trabalham, fazem uma revisão da mecânica quântica supersimétrica sem superespaço. É a discussão da mecânica quântica com supersimetria, mas não numa abordagem de superespaço. O Léo aqui trabalhou, mostrou, quer dizer, a gente já tinha feito isso em outros, mas ele conseguiu condensar bem a formulação de superespaço para a construção das ações dos Lagrangianos de mecânicas quânticas supersimétricas, introduziu a discussão da carga central também. E aqui no CBPF, também, na discussão da mecânica quântica supersimétrica, usando uma abordagem mais algébrica para classificar mecânicas quânticas supersimétricas, tem a linha de trabalho do professor Topan. Então, se vocês quiserem procurar, é o professor Topan, o texto do Topan, e o seu grupo, né? É o colega nacional aí, o Said, né? O Said é o sobrenome dele. Said, né? Rodaí, então. A tese do Said Rodaí foi feita. E teve outras teses que o professor Topan orientou. Então, o Topan, Francesco Topan e seu grupo, eles estudam, né? Classificação sistematicamente, fazem um estudo sistemático, né? De classificação de álgebras supersimétricas. E modelos de mecânica quântica supersimétrica. Nem vou citar referências especiais, porque botando o nome do Topan, vocês acham de referências, e aqui no CBPF tem, eu acho que foi o Sadir, daí depois teve tese, também teve, eu acho que o Hector Lane. Bom, mas de qualquer maneira, vocês procurando pelo nome do Topan, vocês localizam no CBPF Index, vocês localizam as teses que ele orientou e os trabalhos que ele fez aí nessa discussão também de classificação de álgebras supersimétricas, diferentes espaços de tempo. Então, a mecânica quântica supersimétrica é um assunto bastante vivo, até porque, na época do Seiberg-Witten, né, na discussão do Seiberg-Witten, algumas questões que têm que ser resolvidas para estudar certas questões não perturbativas em teorias super-embrios, você consegue reduzir o problema a um problema de mecânica quântica supersimétrica. Eu vou dar esse artigo, essa referência para vocês. Eu não tenho ela aqui, mas eu trago na aula de amanhã. Então, é uma referência muito interessante porque você consegue mapear certos problemas de teoria de campo, você reduz a um problema de mecânica quântica supersimétrica. E aí você, resolvendo esse problema de mecânica quântica supersimétrica, você está tendo informação sobre um sistema que é descrito por uma teoria de campos. Então, isso foi uma técnica também importante. Por isso que, com o trabalho do Seiberg-Witten, a mecânica quântica supersimétrica, ela teve também, de novo, foi reavaliada e ela sofreu assim, um impulso forte. No livro que eu mencionei para você, do John Terry, ele também tem um capítulo bom sobre mecânica quântica supersimétrica, onde ele mostra justamente a relevância da mecânica quântica supersimétrica no estudo da dualidade. E aí tem uma questão muitas questões de matemática muito interessantes. Assim, é um ambiente muito rico para a teoria de curvas, geometria algébrica. E o cara que é um geômetra algébrico, né, na mecânica quântica supersimétrica, pode encontrar uma série de problemas interessantes. Eu vou trazer um livro, uma referência bem interessante para vocês. Bom, então, isso aí seriam para nós, né, as referências gerais do curso. Então, como eu estou falando com vocês, às vezes, né, aqui no curso, a tendência do curso aqui, a gente não segue muito um padrão de livro, então às vezes o estudante pode ficar um pouco perdido, né? Qual livro que eu estou seguindo? Eu não estou seguindo livro nenhum. Mas digo, o que eu estou falando, quer dizer, vocês vão encontrar
nesses artigos, nessas referências que eu estou dando aqui. Mas quem quiser formar um estudo assim, sistemático, pegar um livro e estudar bem um livro, eu diria, pega o John Terry. Se o cara quer dizer, eu quero estudar aquela coisa assim, pegar um livro, estudar do capítulo 1, capítulo, sei lá o que, capítulo 20, pega o John Terry, que não vai ser muito fácil no início, né? Mas com o curso aqui, a gente vai abrindo as coisas que vão permitir você ler. E aí qualquer coisa, o John Terry, ele pode ser complementado, por exemplo, pelo livro do Grisalho, se você quiser olhar as coisas sobre o espaço, ou pelo livro ali do Peter West, que eu citei, o livro do Peter Frampton, também que eu citei. Mas assim, um livro bom para quem quiser aprender supersimetria hoje em dia, eu diria que é o livro do John Terry. Bom, então, mais ou menos em termos de referência, a gente está com as referências. Então, eu vou querer começar agora, né? A gente se pergunta, como é que motivação eu tenho, né? Para de repente, o cara já tem supersimetria. E também pensar que a supersimetria não foi descoberta da maneira mais intuitiva. A supersimetria, ela diz assim, não é que foi uma descoberta, que tenha sido uma descoberta acidental, mas a proposição da supersimetria, ela foi chegando por caminhos meio tortuosos, até que depois da simetria já ter sido, vamos dizer assim, estudada, já ter tido resultados assim, importantes dentro da teoria quântica de campos, como, por exemplo, mostrar que uma teoria de campos supersimétrica ela tem menos divergências ultravioleta, é uma teoria com mais chance de ser finita, o problema da renormalizabilidade ele é muito brando, né? As divergências ultravioletas são muito amortecidas numa teoria supersimétrica, já se sabia isso, se construiu teoria de ângulo supersimétrico, só depois se percebeu que a supersimetria estava ali com a gente e a gente não estava vendo, ela está dormindo com você e você não está vendo. Então, como é que hoje eu preferiria então motivar a supersimetria? Dessa maneira que é mais próxima da gente, né? E depois a gente segue, né? O caminho histórico não foi o melhor caminho para se motivar a supersimetria. Se a gente olhar a história, né, da proposição da supersimetria, parece uma história muito artificial, né? É uma história muito construída, não é uma história você não sente uma motivação física clara. Então eu vou preferir que, porque ela começou a ser usada como... esse foi um problema que ficou um pouco, para quem não é muito da área, esse mal ficou um pouco ligado à supersimetria. A supersimetria, no início, ela aparecia muito como sendo apenas um dispositivo, um procedimento, né? Vamos dizer, um procedimento para você resolver certas questões em teoria de campo. Ela entrou mais como um ingrediente técnico. Não parecia que ela tinha um sentido físico muito alto. E aí, isso acontecia em duas dimensões, nos chamados modelos duais em duas dimensões, e aí Wessels e Newman, em 73, final de 73, início de 74, falaram, vamos tentar ver o análogo disso em quatro dimensões. Uma questão assim, uma questão meramente exploratória, de curiosidade, sem perspectiva de ter vamos dizer assim, uma metafísica, né? Um objetivo físico que dizer, então vamos estudar essa simetria em quatro dimensões, porque ela vai nos fazer compreender isso e aquilo. Não, eles falaram o seguinte, já que essa simetria que mistura bósons com férmions existe em duas dimensões para poder resolver problemas, né, ligados a teorias duais, é uma simetria meramente artificial, eles falaram, será que a gente consegue estender essa simetria para quatro dimensões? Quais são os problemas técnicos que a gente tem para estender essa simetria para quatro dimensões? E eles foram atrás dessa questão, estabeleceram a supersimetria em quatro dimensões. E daí, começou-se a ver que essa simetria tinha poderia ter um impacto muito grande na física de partículas. Mas ela nasceu dentro de uma visão, assim, bem exploratória. Vamos simplesmente trazer uma coisa que a gente sabe fazer em duas dimensões, vamos tentar implementar ela em quatro para ver como é que a gente faz isso. Então, a supersimetria parecia no início algo assim que era simplesmente uma técnica de cálculo, um truque para resolver algumas questões de
teoria de cordas. Hoje a gente já não percebe mais isso. Então eu vou colocar para vocês uma motivação que mostra para nós que a supersimetria está muito próxima da noção que a gente tem de partícula relativista. Então a ideia é a seguinte, isso quem quiser ter mais detalhes disso, no semestre passado, 2013, nós fizemos um curso aqui chamado Teorias de Supergravidade. Esse curso está disponibilizado lá na rede, está gravado, está lá no servidor. Que é, eu não estou dizendo que esse curso aqui ele é pré-requisito, né, para esse nosso curso. Não, mas as coisas que eu vou falar aqui hoje estão feitas em detalhe aqui nesse curso, nas aulas iniciais desse curso, talvez nas 4 primeiras aulas desse curso aqui. Então, está tudo gravado, vocês podem olhar lá. Qual é a ideia que eu vou querer sumarizar aqui para vocês, que motiva a introdução da supersimetria? A ideia está ligada, nós temos a teoria da relatividade especial. Então, nós que fazemos física de partículas, nós trabalhamos com teorias de campos relativistas. Então, para nós, a relatividade especial é um ingrediente importante. Relatividade especial, nós fazemos no espaço de Minkowski. O espaço de Minkowski tem a sua métrica, que é a métrica que define as estruturas de cônio de luz, a métrica de Minkowski. Então, ela vai definir uma estrutura de cônios de luz em cada ponto do espaço-tempo. Então, região tipo tempo, região tipo luz, região tipo espaço. Então, a métrica do espaço de Minkowski, ela é a métrica induzida pela propagação, né, da radiação eletromagnética com uma velocidade absoluta C, independente do observador. Isso aqui, o fato da existência desse invariante, né, dessa grandeza independente do observador, nos dá conta do chamado grupo de Lorentz. Então, o grupo de Lorentz é o grupo de isometrias, né, dessa métrica, são as transformações que deixam invariante dessa métrica. Então, tem uma transformação lambda, né, uma transformação que a gente chama de transformação de Lorentz, uma transformação do grupo de Lorentz. Essa transformação deixa invariante essa métrica. Então, nós temos aqui a matriz lambda transposto, a métrica lambda deixa a métrica invariante. Então, o grupo de Lorentz dá as isometrias dessa métrica. E aí a gente sabe que o grupo de Lorentz, já estudamos isso em alguns outros cursos, ele define, né, uma série de representações irredutíveis de dimensão finita, portanto, representações não unitárias, né, classificadas, caracterizadas por um par de números inteiros ou semi-inteiros. E esse J pode ser 0, meio, 1, 3 meio, coisa assim por diante. Né? Então, nós estamos lembrados, isso acontece porque o grupo de Lorentz ele pode ser pensado, né, como sendo, localmente falando, um SO2 por SO2. Nós temos dois SO2, dois álgebras complexas de SO2, dentro do SO3, que dão as representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Então, essas representações aqui são representações em campos relativistas, não são representações de partículas, são representações irredutíveis, mas não unitárias, né? São representações não unitárias, mas de dimensão finita. Bom, o que é importante disso? É importante disso nós sabemos que a representação trivial, que é a representação 0, 0, é a representação onde a qual nós associamos os campos escalares. Depois nós temos as representações triviais, 0, meio, 0, que é a representação onde a gente coloca os términos, vamos dizer, left hand, chamados términos quirais. Os términos quirais left, os términos de vai e left. Temos a representação 0, meio, equivalente à representação do estágio, e a representação onde nós colocamos os términos right hand. Então, uma outra representação irredutível dos términos right. Depois, nós podemos juntar essas duas representações, né, meio 0, mais 0 meio. As duas representações aqui, elas nos levam ao chamado término de Dirac.
os ferros de Dirac, pode imaginar que o ferro de Dirac seja a soma direta, né, de um ferro leve, né? Aí o ferro vai. Ou aos ferros de Majorana. Se Majorana, né, satisfaz a condição de são autoconjugados de carga, psi igual a psi. No caso do ferro de Majorana, né, nós temos aqui a componente left conjugado de carga dele e a componente right. Então tá legal, só estou revisando rapidamente. Então as representações fermiônicas estão aqui. Ou é a representação, as representações irredutíveis, ou é essa representação aqui irredutível, que é a representação onde a gente coloca elétron, pósitron, ou coloca neutrinos massivos de Majorana. E essas representações aqui são as representações de massa nula, left e right. Tudo bem. Até aí, uma discussão. Em seguida, a representação que é importante para nós é a representação dos chamados bósons vetoriais, onde fica o fóton e os bósons vetoriais das interações, né, não abelianas. Então, nós temos depois, em seguida, nós temos a representação meio-meio. A representação meio-meio é a representação a qual pertencem os quadriveturas, a representação quadrivetorial. Então, nessa representação aqui, nós colocamos, por exemplo, os bósons vetoriais. E aí a gente sabe, esses bósons vetoriais, eles carregam dois setores de spin. Se a gente olhar essa representação em termos das representações de SO3, né? Essas são as representações de SO3. Decompõe essa representação. Então, essa representação aqui, ela tem uma componente de spin 0, segundo SO3, e uma componente de spin 1, segundo SO3 também. E aí a gente sabe, para que essa representação aqui descreva um bóson vetorial de spin 1, ou seja, para que a gente possa excluir, né, o setor de spin 0, que é um setor problemático do ponto de vista da propagação, que pode dar origem a propagações não físicas, nós temos então que introduzir a simetria de gauge. Então nós temos se nós associamos, né, essa representação e construímos uma dinâmica para esse campo aqui com essa simetria, que é a simetria que a gente chama de simetria de gauge, simetria de calibre, nós temos uma teoria do spin 1. Então, a gente sabe que essa simetria aqui, ela é crucial para descrever a propagação de um spin 1. Nós sabemos também que essa representação aqui, associada a essa simetria, ela vai descrever as equações de Maxwell. A gente pode descrever toda a eletrodinâmica, né, de Maxwell dentro dessa representação, às custas dessa simetria. Então, a gente começa a ver que nós temos aqui uma simples representação do grupo de Lorentz. Aqui. Então, se eu falar, eu quero descrever dessa representação apenas o spin 1. Então, nós quisemos descrever uma equação de onda na lambertiana igual a zero para um objeto que tem spin 1, que é a parte transversa do campo vetorial. A gente sabe que essa equação aqui está me descrevendo a propagação de uma partícula de massa de repouso nula no spin 1. Essa equação aqui, ela naturalmente implica nisso aqui. Aqui, e sai tudo isso aqui. Então, a própria simetria, a chamada simetria de calibre, simetria de gauge da eletrodinâmica, ela é, na verdade, uma consequência, ela está embutida dentro dessa representação. Eu não preciso impor isso a priori, ad hoc. Eu posso dizer, eu tenho essa representação, com essa representação eu quero descrever essa partícula de spin 1, e aí eu imponho essa equação relativista. Essa equação relativista, ela me diz, eu tenho um objeto de massa de repouso nula, que se propaga com spin 1, que é a parte transversa do campo vetorial.
E aí, essa equação aqui, ela se abre, essa equação se abre nesse sistema aqui. Ela me diz, para essa equação aqui poder acontecer, eu ganho essas equações e tenho essa simetria. Então, a própria simetria de Gauge do eletromagnetismo, ela está aqui dentro. Eu tenho que extrair, eu consigo extrair ela dessa representação quando eu vou estudar apenas o setor de spin 1 que está embutido nessa representação. Então, essa é a lógica do nosso raciocínio. Tudo bem, então a gente tem uma clara evidência de que simetrias que nós consideramos como sendo simetrias internas, elas possam vir do espaço-tempo. Na verdade, elas estão vindo da representação do grupo de Lorentz. No nosso curso, como eu coloquei a referência, ele já feito mais detalhe, nós depois introduzimos a auto-interação, nós dizemos, eu quero agora que esses objetos de spin 1 tenham auto-interação. Então, se eu impuser auto-interação para esses objetos, o que a gente ganha daqui é uma teoria de Yang-Mills. Então, a própria teoria de Yang-Mills, ela pode ser construída como sendo uma consequência, da auto-interação de objetos de spin 1. Aí tem a tese do Felipe. Quem quiser olhar essa discussão, pode olhar a dissertação de mestrado do Felipe. É o meio do Bob Ferreira, não é? Isso. Está no CBPR, tá? Então, a tese de mestrado, a dissertação de mestrado dele está no CBPR, e na dissertação de mestrado dele, ele passa o tempo da dissertação mostrando essa discussão, como a partir da representação meio do grupo de Lorentz, nós podemos gerar não só as equações da eletrodinâmica, mas as próprias